começando mais um episódio do Storylândia. Eu sou Ana Grego e essa é a parte 2 do episódio especial onde eu falo sobre o meu livro. E hoje, os meus convidados são especiais, são os meus leitores. Estão aqui comigo João Gabriel Gattinoni, de Campo Limpo Paulista, Ludmila Alves, de Itaboraí, Rio de Janeiro, a Bia Gomes, de Vitória da Conquista, na Bahia, e a Bruna Nivoloni, de Várzea Paulista. O meu livro Exílio está em pré-venda até o dia 31 de janeiro pela editora Flive e com selo de qualidade textual da Oficina Literária, um projeto muito bacana do Thiago Cabelo. Se você perdeu a primeira parte do episódio, volta lá e dá uma conferida, porque eu já contei muitos segredos que estão escondidos nas páginas do livro Exílio. Mas primeiro, siga o Storylândia no Spotify ou no YouTube. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber as notificações, para receber tudo em primeira mão. E siga também a autora Ana Grego, aqui que vos fala, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, onde você preferir, para saber tudo sobre esse relançamento do meu livro. Roda a vinheta! Ludmila, tem pergunta? Tenho. Então vamos lá. Da onde você tirou um governador tão ruim como aquele? Snow! Olha, como eu falei pra vocês, eu comecei a escrever em 2011, então tem um bom tempo. Então não foi baseado em ninguém real, tá? Foi, assim, um dos meus livros favoritos, uma das minhas histórias favoritas é Jogos Vorazes. Eu acho o sistema e o presidente um vilão bem interessante. Tanto que até lançaram um filme sobre ele, né? Uhum. É o Snow? Não, na verdade não. É uma inspiração, porque o Snow é ruim. O bicho ruim, aquele cara é ruim. Pergunta. E aí? Eu tenho uma. Tá, é assim, é referente ao ambiente. Bom, a minha curiosidade é saber sobre o ambiente do livro em si. Porque, assim, eu gosto muito de livros de fantasia. E o que sempre me chama atenção é os ambientes que são construídos. Porque, por exemplo, a gente tem nesse livro um ambiente que é futurístico, ali meio futurístico, mistura coisas da realidade atual, um pouco antiga também. É meio que uma mistura. Por exemplo, o governo, que eu falei, ele é meio ditatorial. Meio não, né? Mas enfim. E já teve casos, né, no mundo, a gente tem atualmente, antigamente. Então eu queria saber como que é, assim, esse processo de escrita. Como que é pra não se perder também. Porque você tá criando um mundo totalmente novo ali. Pra você não perder, assim, o gancho e tudo mais. É uma boa pergunta. Eu acredito, assim, é um livro de fantasia, porque tem todos os elementos, né? Os anjos e tudo mais, as coisas que acontecem. Mas o plano de fundo é distópico, né? É uma distopia. Isso. Porque não traz o mundo como nós o conhecemos. Ele é diferente, né? Depois de que muita coisa aconteceu. Então, eu precisei desse subterfúgio para poder trazer as coisas que eu precisava para a história, né? E não é muito comum você encontrar um livro de distopia com fantasia. Não é muito comum, mas existe, tá? Uhum. E na distopia, dentro da distopia, eu precisei, além de estudar bastante a parte narrativa e tudo, porque os personagens, eles vão dando o tom da história, né? Só que como é que eu sei quando eu não exagerei em alguma coisa? Tem uma palavra que chama verossimilhança, que é, por mais que seja fantasia, todos os autores de fantasia acho que vão concordar comigo, você precisa estar pautado em alguma coisa que a gente está acostumado. Por exemplo, por isso eu tive tanta dificuldade em narrar com o Rafael. E foi mais confortável para mim narrar com a Eva, porque ela é humana e ela passa por coisas que nós passamos. Ela tem sentimentos, sofrimentos e angústias que às vezes nós, seres humanos, temos. Então a verossimilhança passa por aí. E para a criação do mundo, a gente precisa estar acostumado com alguns elementos. Então não pode viajar muito, né, na maionese. Sim. Quem é o termômetro que faz com que eu não exagere demais? O leitor crítico, né? Então eu escrevo e aí vai passar por um profissional que se chama leitor crítico, que vai falar, Ana, isso aqui não tá muito legal.
Então, eu acho que o mundo, para ficar legal, ele tem esses elementos. E eu vou concordar ou não. E a gente vai debater e ele vai me ajudando a... Eu digo que o leitor crítico, ele é o filtro, sabe? Para não deixar a gente ser exagerado demais. Para mim, ajudou, sabe? Então, eu acho que tem muito essa questão da verossimilhança, que é você tá no fantástico, você tá no distópico, mas sempre com aquele toque da nossa realidade, daquilo que é comum para nós. E também o leitor crítico, que é o meu termômetro, que vai falar para mim, que é o meu filtro, que vai falar para mim, viu? Exagerou aqui, ou isso aqui tá no caminho certo, tal. Então, ajuda demais. Entendi. Mas teve alguma referência em específico? Você usou, De tipo, mundo? de algum acontecimento? No mundo, ou tipo de livro. Olha, eu gosto muito de Jogos Vorazes, já falei, né? Sim. Então, assim, ele é todo distópico. A parte mais interessante é que você não precisa saber o que aconteceu antes da história, né? Pra Panem ser Panem. Né? Você sabe que Panem existe, né? E teve lá uma rebelião e tudo mais, e a história é pautada em cima disso. Mas o antes você não sabe. Você não sabe como o mundo ficou daquele jeito. Então, isso é uma inspiração pra mim, né? Você não sabe, não precisa saber. Por quê? Eu falei assim, eu vou ter que trazer distopia, eu vou ter que explicar o que aconteceu antes e tudo mais. Não que eu não pretenda fazer isso. Mas nesse livro específico, não há necessidade, porque é a história da Eva. E é o mundo onde ela vive, né? Então, não há necessidade. Mas uma grande inspiração em distopia, além de outras, mas acho que a mais forte é essa, porque ela não especificamente não precisa ficar falando do antes. Mas Jogos Vorazes é uma grande inspiração. O sistema que eu criei, ele foi baseado numa necessidade narrativa. Porque eu precisava de um sistema educacional diferente para que a Eva começasse naquela bad, né, de puxa, eu reprovei e agora o sistema é diferente, eu só consigo ser livre se eu tiver em dia com os estudos, se eu passar tudo no sistema e tal. Então foi uma necessidade, porque aqui no Brasil a gente não tem nada parecido, né? Então você fez lá aos 18 anos, você tá emancipado e tal. Então foi uma necessidade e eu precisava de alguém para comandar isso. E acabou que esse governador, ele virou uma peça-chave. Ele é ruim porque eu precisava de uma pessoa oposta uma pessoa muito oposta ao irmão dele. Que é um spoiler se eu falar quem é. Tá, sem spoiler. Mas ele vai fazer mais maldade ainda, aguarde. Ana, o que você diria pra você mesma daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Eu diria obrigado. Obrigado por ter começado. Porque olha o processo, é uma demora. Então, assim, você tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que gostar muito do que você tá fazendo. E quanto mais você demora pra começar, mais demorado o processo é, né? E eu já tô... Os 40 tá ali na frente, assim, né? Então, eu olharia pra trás e falaria obrigado por ter começado. Né? Então, acho que isso vale pra todo mundo, né? O que você quer falar pra você daqui 5 anos? Obrigado por ter começado. Começar, sabe? Então, acho que essa é o principal. Então, Ana, quando você, assim, começou a deslanchar a história, você tinha algum objetivo com os leitores? Você já queria publicar ou você queria apenas escrever a história? Eu acho que quem começa a escrever, eu acho que o objetivo é publicar. O objetivo é ter ele na mão, né? Você também é escritora, você sabe que acho que a gente tá falando, acho que é muito mais de sonho, né? Sonho, né? De você ver seu nome lá e a história que saiu todinha da sua cabeça, tá lá na sua mão. Eu confesso pra você, não sei se com você é assim ou com quem escreve é assim. Então, por muito tempo eu tive muito receio de mostrar pra alguém o que eu tinha escrito. Então, é uma barreira que eu tive que quebrar para que esse livro ele chegasse nas pessoas, porque na verdade a gente publica para as pessoas, né? Para que as pessoas conheçam os personagens, conheçam a história, né? Conheçam o nosso trabalho. Mais alguma pergunta? E aí? Você tem algum personagem, assim, favorito, Ana? Ou todos têm um lugarzinho, assim, no seu coração? Do exílio? Eu gosto da Eva. Eu gosto dela. Ela é... Não sei se é porque
Eu vi desde o zero, desde o amadurecimento, fui pegando na mão dela até o final da jornada que tá chegando. Mas assim, ela é uma das minhas favoritas e tem uma personagem que surgiu no segundo livro, assim, que eu gostei demais. Eu gostei demais. Não vou falar ainda quem é a personagem, mas ela surgiu assim... Não estava nos meus planos, mas conforme foi a necessidade de ter dinâmicos para ajudar os personagens a trilhar o caminho, essa personagem acabou surgindo e foi uma grata surpresa para mim e eu adorei escrever essa personagem. Então, deixa eu ver se tem mais algum. O Andros também foi uma surpresa, porque assim, tem muita gente que lê e fala com muito carinho desse personagem. Eu falo, nossa, né? E às vezes a gente não espera. Você fala assim, não, só os protagonistas que vão chamar atenção e tudo mais. Mas alguns personagens secundários também as pessoas vão criando carinho. E se eu for ver a minha vida de leitora também, é verdade. Às vezes eu gostava mais de um personagem secundário aparecendo do que um personagem principal. Curioso, né? Mas eu gosto muito da Aiva. Não vou falar que eu não gosto do Lúcio, eu gosto do Lúcio também. Ele faz umas coisas assim que ele precisa fazer, porque é o papel dele dentro dessa história. Mas eu gosto da construção dele, dos dramas dele também. Acho que eu sou suspeita, né? Falar. Esses aí são os que mais, assim... Não vou falar que eu não gosto do Ângelos, eu gosto do Ângelos. Gosto mais ainda dele nesse segundo livro. Do Rafael também, gosto mais dele ainda nesse segundo livro, que está em produção. E falando desse segundo livro, a Bia, ela é a minha leitora beta, então ela sabe os segredos que o exílio esconde. Então, o Exílio, ele tá para ser relançado, e se não já tá na época de pré-venda já. Não perca a pré-venda, inclusive. Mas a Bia sabe o que vem por aí, né, Bia? Então, o que você pode falar, assim, sem spoiler, do que vem depois do Exílio? Foram muitas e muitas emoções. Quando eu fiz a betade com a Ana, ela me mandou os capítulos aos poucos. E cada final de bloco de capítulo era, assim, um surto diferente. Porque eu tinha que esperar vir o próximo e não tinha mais. Então, assim, foi uma história que eu me apeguei muito. Foi uma das minhas histórias, assim, preferidas do ano. Assim, já no topo do meu top 3. Então, assim, foram muitas emoções. Ela é um pouco mais corrida que a outra. Não corrida no sentido de rápida. Mas ela é mais ativa. Vão acontecendo muitos e muitos plot twists, muitas reviravoltas ao longo da história. Então, ela não para. Você não cansa, assim, um minuto sequer. Termina um capítulo, vai querer ler o outro, não tem jeito. Se eu tivesse com ele inteiro, já tinha lido ele inteiro. Então, assim, preparem o coração de vocês, porque, como eu falei do outro livro, eu chorei também, dei surtos de raiva, mas vocês vão amar. Tenho certeza disso. E você sabe que tem uma surpresa nessa nova edição de Exílio. Essa nova edição, ela vem com o primeiro capítulo do segundo livro no final. Então é um bônus aí, um bônus surpresa para quem tá esperando, ansioso. Então vai sair o primeiro capítulo do Deserto no final dessa edição do Exílio. Já tá quase pronto, já tá em produção aí. A gente já tá no mês de pré-venda. Aproveite a pré-venda e não perca. Se você tá curioso para saber o que vem por aí, além de você ter o Exílio, você ainda vai ter um pouquinho disso que a Bia falou. Uma curiosidade, eu acho que eu já falei pra Bruna alguma vez, dentre tantas perguntas, até o João veio falando pra mim, não sei o que lá, sobre música. Eu tenho uma playlist do Exílio que eu ouvia pra escrever. Eu vou deixar o link da playlist que eu ouvia pra escrever nos comentários aqui desse episódio. Então, se vocês quiserem escutar aquilo que eu ouvia pra poder escrever, tá? Então, vocês podem... tem uma música principal, assim, sempre tem músicas parecidas, muitas músicas... Eu sempre uso uma trilha principal para me guiar. E, por incrível que pareça, a letra vem e conversa direitinho com a história. Então, para esse primeiro livro,
daquela banda Scalene, chama A Luz e a Sombra. Então ela tá lá no começo da playlist, então ela conversa muito com a Eva nesse primeiro livro. Então eu espero que vocês curtam, cliquem lá pra ouvir também junto, quando vocês estiverem lendo ou não, né? Quando vocês quiserem ouvir. E a curiosidade maior é que eu tenho uma playlist nova, né? Que eu tô ouvindo. Porque eu tô terminando, assim, eu já terminei de escrever a sequência, ele tá na revisão, já tá passando por leitor beta. Só ela sabe o que vai acontecer. Eu e ela, né? Então a gente tem também leitor crítico já esperando para receber. A gente tá na revisão. Então, assim, muito em breve eu digo para vocês que no segundo semestre a gente vai saber o que vai acontecer com a Eva e com essa galera desse livro aqui. Então a gente vai encerrando, mas antes eu queria perguntar para a Bia. A Bia faz serviços editoriais também, presta serviços editoriais para quem... Não sei se é essa a palavra, serviços editoriais, é isso? Para quem tiver interessado ou precise também, né? Porque o autor sozinho, às vezes, não consegue muito sair do lugar, não consegue... Eu falo por mim, né? Uma segunda opinião de um olhar treinado ajuda o autor a não sair dos trilhos, né? Então, leitores críticos, leitores beta me ajudam muito a não sair dos trilhos, para que essas histórias, as histórias que eu escrevo, elas sejam a melhor possível que eu possa fazer, né? Então, ajudam demais, e a Bia, ela presta esses serviços também. Fala um pouquinho do serviço que você presta, Bia. Então, galera, eu trabalho tanto com a leitura crítica, quanto com revisão, copydesk, com a leitura beta em si. Eu acabo misturando um pouquinho a leitura beta com a crítica no meu trabalho, acabo puxando, porque assim, o que difere muito a leitura beta da crítica é a questão de trabalhar também no mercado editorial. Eu acabo também trabalhando no mercado editorial em ambos os serviços. E assim, eu trabalho com a parte de revisão e de correção de textos, o de copydesk, que para muitas pessoas também é chamado de preparação de texto, que é quando assim, você altera algumas coisas no texto, não informações nem nada, às vezes frases, assim, uma mensagem que às vezes não ficou bem entendida, uma linguagem, por exemplo, um público adolescente, que às vezes a linguagem está muito rebuscada. Então são coisas que a gente faz isso na preparação de texto ou no copydesk. E assim, tanto na leitura crítica e na betagem que eu trabalho, eu gosto sempre assim, de apontar todos os pontos que precisam ser melhorados no autor, na escrita dele, desde vício de linguagem até algum aspecto que esteja precisando melhorar na história, furos. E assim, eu também trago uma visão de mercado, porque assim, às vezes a gente começa no mercado e não tem muita noção os tipos de publicação, quem é o nosso público-alvo. Então assim, é uma coisa que a leitura crítica, ela aponta isso. Além de também coisas de divulgação, tudo relacionado. E assim, eu acho muito importante porque, falando como autora, às vezes a gente escreve e a gente não vê alguns pontos que passam. Verdade. Quando outra pessoa vê com outro olhar, que a gente vai perceber. Então assim, eu mesmo como autora, eu também acabo sempre buscando também esses olhares de outras pessoas, porque eu acho muito importante também. Apesar de trabalhar na área, eu sempre gosto também que ele passe por outra pessoa. É bom, até mais pessoas, né? Eu sempre procuro passar por várias pessoas, vários profissionais com olhar treinado. E ainda assim, às vezes sobra uma coisinha ou outra. Eu sei que quanto mais olhares treinados, eu acho que mais a gente enriquece a nossa escrita, né? Então, por isso que eu sem pestanejar, chamo leitores beta, crítico, revisores, para ajudar mesmo. Porque assim, quem só tem a ganhar é a história, são os leitores, é a qualidade da minha escrita também, né? Então, é um serviço muito importante. E deixa aí seu contato também. Então, galera, quem tiver interesse, vocês podem me encontrar aqui no Instagram, no Revisão da Bia. É só colocar lá que já vai aparecer, tem uma logozinha rosa. E é só me chamar, que eu faço orçamento, tiro qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu também presto serviço de mentoria, caso vocês estejam precisando. Olha só que bacana. Então, acho que a gente vai encerrando. E aí, o que vocês acharam de participar? Foi ótimo, eu adorei. Adorei conhecer vocês. Tava nervosa no início, mas você é super de boa, a gente acabou descontraindo. Sim. Foi ótimo conhecer mais sobre esse livro maravilhoso. Eu vou continuar acompanhando, vou continuar sendo panfleteiro, tietano.
divulgando em todas as partes. E é isso. Propaganda. O João disse que se eu for na Bienal, ele vai junto. Com certeza. Vai junto, vai pôr uma camiseta. Compre exílio. Com QR Code assim atrás. QR Code. Assim, compre. Acho que é a primeira vez assim que eu vejo assim. É que eu nunca vi, na verdade. Não tô dizendo que é a primeira vez. Eu nunca vi. Os leitores participando junto, sabe? Então, eu queria... É diferente. Queria essa experiência. O que você achou, Bruna? Olha, eu achei muito legal. É a primeira vez também que eu tô tendo, tipo, uma experiência de gostar muito de um livro e ter uma autora acessível. Isso. É de fato essa autora. É muito legal ter acesso, porque você gosta, que nem você tem dúvidas e tudo mais, você consegue perguntar diretamente pro autor, assim, porque senão fica um monte de possibilidade na cabeça. Então, eu também tô adorando, adorei minha participação, meu convite, muito obrigada aí por ter me chamado e eu tô super, hiper, mega ansiosa pros dois, né? Ai, adorei. Eu tava muito nervosa, mas eu adorei participar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz. Não só feliz com a participação, mas eu tô muito feliz que vocês leram meu livro, me deram feedback, sabe? Porque é essa troca que faz com que a gente tenha fôlego para continuar. Como eu falei para vocês, o João falou, e daqui 5 anos, o que você falaria? Obrigada para vocês agora, né? Por estarem dando esse feedback, porque é um sinal de que eu tô indo num caminho positivo, né? Que eu tô indo por um bom caminho, que a Eva tá indo por um bom caminho e todos os personagens estão indo por um bom caminho. Agradeço demais a participação de vocês e continuem acompanhando o Exílio, continuem acompanhando os nossos próximos passos, né? O próximo livro também logo já vai sair também. E com a ajuda e o apoio de vocês, essa história só tem a crescer. E para vocês que estão nos ouvindo, não esqueçam de seguir e curtir o Storylândia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Continuem nos acompanhando, que em breve a gente vai ter mais episódios, mais histórias para contar. Não perca o relançamento e a pré-venda do Exílio, do meu livro Exílio. E ajude essa história a chegar mais longe e essa autora a crescer cada vez mais. Muito obrigada e até mais, galera. Tchau. Tchau, gente. Tchau.